senhor incomoda os interesses da chamada indústria da medicina tradicional? Eu acho que eu incomodo muito os interesses da indústria farmacêutica, entendeu? E só não mexe muito comigo porque eu tenho um currículo respeitável, que você conhece. A ditadura dos laboratórios. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos. Eu fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation nos Estados Unidos. Quer dizer, eu sei o que está dentro da indústria. A indústria farmacêutica é uma indústria. O próprio nome já diz. É para ganhar dinheiro. Não é para fazer ninguém ficar saudável. O foco é financeiro. Você aplica, compra ação e quer que dê lucro. Tem os acionistas que compram, porque todas essas grandes indústrias farmacêuticas elas estão nas bolsas de valor de Nova York e do mundo inteiro. Você pode comprar ações e vender ações dela. Então, o foco é financeiro, não é a saúde. Sei que pode ser difícil concordar à primeira vista com essas afirmativas, porém os números não mentem. A cada hora nos últimos 8 anos, em média, 5.144 caixas de remédios de tarja preta usados para o controle da ansiedade saíram das farmácias e drogarias brasileiras, cerca de 123 mil caixas por dia segundo a Anvisa. O que corrobora ainda mais é o tamanho do mercado global de medicamentos antidepressivos que foi avaliado aproximadamente em 15,6 milhões de dólares em 2020 e deve atingir 21 milhões de dólares até 2030. A realidade por trás desses números astronômicos revela muito mais que simples estatísticas de mercado. Expõe uma engrenagem sistêmica onde o lucro se sobrepõe à cura genuína. Quando uma indústria prospera com a doença continuada de seus consumidores, precisamos questionar: quem realmente se beneficia com esse modelo? As mesmas empresas que financiam pesquisas médicas controlam a narrativa sobre saúde mental nos grandes meios de comunicação, influenciam políticas públicas e moldam a própria formação dos profissionais de saúde. É um ciclo perfeito de autoperpetuação. Quanto mais pessoas diagnosticadas, mais medicamentos prescritos. Quanto mais medicamentos prescritos, maiores os lucros. Quanto maiores os lucros, mais poder para influenciar o sistema. Mas o verdadeiro custo dessa dinâmica não aparece nos relatórios financeiros, ele se materializa nas vidas das pessoas transformadas em consumidores perpétuos de medicamentos, nas famílias devastadas pela dependência de medicamentos e na normalização de um modelo de saúde que trata sintomas em vez de causas. Enquanto a Big Pharma celebra seus bilhões em lucros, uma geração inteira se perde no labirinto da crise da saúde mental. Contudo, a questão não é negar a importância dos medicamentos, eles são essenciais em muitos casos. O ponto crucial é reconhecer que fomos sutilmente conduzidos a um sistema onde a dependência de calmantes é não apenas aceita, mas ativamente promovida sob o disfarce de cuidado médico. É hora de recuperarmos nossa autonomia sobre nossa própria saúde mental e questionarmos um modelo que prospera com nossa vulnerabilidade. Como diz o antigo provérbio, a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Talvez seja o momento de perguntarmos quem realmente está escrevendo a história da nossa saúde mental, e a que preço. Imagine estar preso em um labirinto onde cada saída parece levar a uma nova entrada. É assim que milhões de pessoas se sentem ao entrar na espiral dos calmantes. O que começa como uma solução temporária para momentos de ansiedade ou insônia rapidamente se transforma em uma dependência silenciosa. Os benzodiazepínicos, popularmente conhecidos como calmantes, são apresentados como uma varinha mágica capaz de dissipar todas as angústias da vida moderna. No consultório médico, a prescrição parece simples e segura. Tome apenas quando precisar, dizem. Mas o que ninguém conta é que o cérebro, esse órgão complexo e adaptativo, começa uma dança perigosa com essas substâncias. À medida que as semanas se transformam em meses, o corpo desenvolve tolerância, exigindo doses cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito tranquilizante. É como uma areia movediça. Quanto mais você tenta se libertar, mais profundamente afunda na dependência. Para entender melhor, vamos separar esses dois conceitos. Tolerância é quando nosso corpo se acostuma com o calmante e precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito do início. Já a abstinência são os sintomas que aparecem quando paramos de tomar o calmante. Porém, mesmo tomando o calmante todos os dias na mesma dose, nosso corpo começa a reagir como se estivéssemos parando de tomar o calmante. Isso acontece porque o organismo se adaptou tão rapidamente àquela dose que mesmo sem diminuir a quantidade do calmante ele já reclama, pedindo mais. É como se o corpo criasse uma ilusão de que está recebendo menos calmante, quando na verdade a dose continua exatamente a mesma.
Aqui vão alguns exemplos. Imagine um videogame. No começo, você joga no nível fácil e se diverte. Mas com o tempo, aquele nível fica muito simples e você precisa aumentar a dificuldade para continuar se divertindo. É assim que funciona a tolerância com os calmantes. Seu corpo vai se acostumando e pedindo doses mais fortes para fazer efeito. Quando você para de tomar o calmante, seu corpo reclama porque estava acostumado com ele. Pense em quando você está com muita sede e toma água gelada. Se você para de tomar água, a sede volta. É assim que funciona a abstinência. Os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos incluem déficits cognitivos como perda de atenção e dificuldade de se concentrar, alterações de humor, perda de memória, diminuição da atividade psicomotora, fraqueza, náuseas, excitação e agressividade. Sendo que os efeitos colaterais mais temidos são a tolerância na fase inicial do tratamento e a abstinência que surge quando tentamos parar com o calmante. Além dos conhecidos fenômenos da tolerância e abstinência, existem duas outras situações importantes que podem ocorrer com o uso de calmantes: a tolerância paradoxal e a abstinência de tolerância. A tolerância paradoxal acontece quando, mesmo mantendo a mesma dose regular do medicamento, seu corpo começa a reagir de forma inesperada, como se você tivesse interrompido o uso. É uma situação contraditória onde, mesmo tomando o calmante normalmente, você passa a apresentar sintomas de ansiedade e agitação. É como se seu organismo desenvolvesse uma rebelião contra o medicamento durante o uso contínuo. Já a abstinência de tolerância é um fenômeno que ocorre em um contexto bastante específico. Imagine que você realizou o desmame de forma tradicional e até conseguiu parar de tomar o calmante. Nesse momento inicial, você pode ter a sensação de que está tudo sob controle. Porém, existe um detalhe crucial que muitas vezes passa despercebido: os motivos que te levaram a iniciar o uso do medicamento lá no começo do tratamento. Justamente por não tratar essas causas originais, existe uma grande possibilidade de haver uma recaída e você precisar voltar a tomar o calmante. É nesse momento que surge o problema. Mesmo em doses pequenas, o efeito do medicamento pode ser surpreendentemente intenso. É como se seu organismo tivesse feito um reset daquela tolerância anterior, voltando a ser extremamente sensível ao medicamento. Esta situação ilustra perfeitamente o ciclo problemático que pode se formar quando se faz o desmame da forma tradicional sem tratar as causas fundamentais que levaram ao uso do calmante. O resultado é uma espiral de dependência difícil de romper, onde você alterna entre períodos sem medicação e retornos ao uso, cada vez com respostas mais intensas do seu organismo. Mas a história está longe de terminar. Quando finalmente chega a hora de parar com o calmante, surge um novo desafio. É tão difícil abandonar o medicamento que normalmente os médicos da medicina alopática precisam receitar outros remédios para ajudar nesse processo. Creio que agora você consiga entender por que chamamos de espiral dos calmantes. É como um ciclo que vai se complicando cada vez mais, pois primeiro, o corpo pede doses maiores, depois aparecem sintomas de abstinência, mesmo tomando remédio, e quando tenta parar, precisa de outro medicamento para ajudar no processo que se retroalimenta. De um lado, a indústria farmacêutica, maestrina dessa sinfonia de dependência, orquestra uma narrativa que normaliza o uso contínuo desses calmantes e só depois tenta minimizar seus riscos, porém é tarde. Por outro lado, a maioria dos profissionais de saúde, muitas vezes pressionados pelo sistema de saúde que privilegia consultas rápidas e soluções imediatas, acabam perpetuando esse ciclo. Os pacientes, por sua vez, se veem presos entre o medo da tolerância e o terror da abstinência, como um equilibrista em uma corda bamba. O que começou como uma muleta temporária se transforma em uma prisão invisível, onde as grades são feitas de comprimidos e a chave parece estar sempre fora de alcance. O que vimos até aqui é apenas a ponta do iceberg quando falamos de saúde mental e desmame de calmantes de tarja preta. Além da tolerância, abstinência e da dependência, existe um caminho ainda mais obscuro: os efeitos dos calmantes a longo prazo no nosso organismo. A Big Pharma não quer que você perceba, mas os sinais estão bem diante dos seus olhos. Mas agora, pare por um momento e volte no tempo. Como era sua vida antes do calmante de tarja preta se tornar seu companheiro diário? Lembra daquela versão de você que conseguia sorrir sem esforço, que se deitava na cama e dormia naturalmente, que enfrentava os desafios do dia a dia sem que a ansiedade ou o pânico tomassem conta? Essa pessoa ainda existe dentro de você. No próximo episódio, por que ficamos doentes a ponto de tomar calmantes, vamos revelar como a tríade do adoecimento moderno, dieta inflamatória, estresse crônico e privação de sono silenciosamente sabotam nossa saúde mental.
você vai entender por que, mesmo tomando seus calmantes corretamente, continua se sentindo cada vez pior. Se você se identificou com algum ponto desse episódio, ou conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para descobrir as verdadeiras causas que podem ter te levado aos calmantes. Te espero no próximo episódio para continuarmos sua jornada de conhecimento rumo a uma vida livre de calmantes de tarja preta.